Bom dia para você que está em casa, que Deus te dê um feliz sábado nessa manhã. Feliz sábado, manhã. Feliz sábado, bem! Bom dia a todos, bom dia para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo da Palavra do nosso Senhor, a mais um dia de adoração, mais um santo sábado na presença do nosso Senhor. E agora, para nós começarmos muito bem esta manhã, o que nós vamos fazer, bem? Vamos orar para começar nossa cultura de joelhos. Isso mesmo, vamos orar. Convido você a orar conosco. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse sábado, que novamente estamos aqui para te cultuar e cantar um hino ao Senhor, e também é motivo de grande alegria estarmos vivos aqui, porque nós não estaríamos vivos se o Senhor não tivesse morrido na cruz por nós. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Muito bom, que Deus seja louvado. E nós agora, então, vamos continuar louvando o nome do nosso Deus maravilhoso, do nosso Criador, do nosso mantenedor. Vamos cantar o hino qual mesmo, bem? Obedecer é melhor. Obedecer é melhor, para a honra e glória do nosso Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Dizeis que não é preciso, mas a lei guardar. Olha que a Bíblia em lugar algum a faz tombar. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Virão as bênçãos de Deus a quem a lei seguir. Ó, sim, Jesus nos ajuda a toda a lei cumprir. A Deus com fé, nossa alma volvamos a sua lei, obedeçamos, pois obedecer é melhor do que sacrificar. Melhor é sempre atender a Deus e a lei guardar. Amém. Amém. E esse hino nos ensinou muita coisa. E ele nos lembra de uma história na Bíblia lá, né, mãe?
Sim, qual é a história que você quer lembrar? A história que o profeta Samuel falou para o rei Saul atacar os amalequitas e disse para não levar nada deles. Mas Saul, ele trouxe o rei dos amalequitas e trouxe o gado deles também. E ele foi teimoso e por isso ele mentiu ainda, colocou a culpa no povo, nos soldados e disse que trouxe para fazer sacrifícios ainda. Isso mesmo. E daí, o que ele foi lembrado? O profeta Samuel disse: obedecer é melhor. Obedecer é melhor do que sacrificar. Exatamente, é isso que Deus fala para nós, né? Que não adianta nós fazermos grandes sacrifícios se nós não obedecermos à vontade de Deus. Sempre a vontade de Deus, né? Amém. E agora, que momento nós chegamos? O que nós vamos fazer? Vamos falar o nosso versinho, que se encontra em Filipenses 2, do 13 ao 15. Muito bom, vamos lá então? Vamos lá? Nós vamos falar então esse verso que o Ben acabou de falar. Filipenses 2, do 13 ao 15. Quer contar aí, Ben? Quer. 1, 2, 3. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Filipenses 2, do 13 ao 15. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, do 13 ao 15. Amém, louvado seja Deus, e que a palavra de Deus possa realmente ficar, gravada nos nossos corações, para que nós possamos conhecer o nosso Deus verdadeiramente. E quando a palavra dele estiver bem lá no fundo, bem no nosso coração, com certeza nós então nos tornamos conhecidos de Deus e ele é conhecido por nós também. Que Deus esteja com você nesta manhã de estudo, que a palavra de Deus possa fazer a diferença na sua vida e na nossa vida também, não é bem? Fique com Deus, um bom estudo para você, na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Olá, queridos, bom dia para vocês. Vocês que pegaram sua Bíblia, que abriram no livro de Isaías nesta madrugada. Vocês que pegaram o livro desejado de todas as nações e ficaram encantados com a adolescência, juventude e tempo de adulto de Jesus. Como era a sua vida familiar? Que coisa linda, não é? Não te enche o coração, não te faz ficar impressionado. Eu vou orar com você agora, para que o Senhor Deus, ao abrir o nosso coração para a mensagem dele e ao falarmos disso, o céu esteja com todos nós. Vamos lá? Santo Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por deixar essas mensagens escritas. Nenhuma delas falhou, todas elas são verdadeiras e fiéis. Nós louvamos o Teu nome pela oportunidade que temos não só de conhecê-las, mas de ter o Teu poder para guardá-las. Em nome de Jesus. Amém. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes eu já estudei e li o que eu vou comentar com vocês hoje. Mas não tem uma vez que ao ler isso meu coração não fica apertado
e altamente impressionada. Nossa, Jesus é realmente impressionante. Nosso impressionante Jesus. Que lindo, né? O livro de Isaías, que é um livro messiânico, conta também como será, que isso faz parte da vida de Jesus, como será o final da humanidade. É óbvio que na vida de Jesus é preciso explicar que vai ter este capítulo triste de ter que participar da destruição daqueles que não lhe seguirem os passos. E o meu coração fica apertado com isso. E eu não sei se isso vai acontecer também com os irmãos de Jesus. Que família difícil que Jesus teve. E hoje, ao ler Isaías com tantos versos sérios sobre o que vai acontecer nos últimos dias da história da Terra, eu fico com o coração apreensivo, porque a única coisa que eles tinham naquela época, na época de Jesus, era o Velho Testamento. Quantas vezes devem ter lido sobre esta situação especial dos últimos dias? Não era fácil a vida, e nem foi fácil a vida de Jesus, né? Jesus, desde o seu mais tenro tempo de infância, como uma criança judia, ele era rodeado de todas as reivindicações que sua religião impunha. A religião judaica não estava errada, é a religião certa, foi a religião criada por Deus. Mas a quantidade de ritos e pequenas leis que foram adicionadas à religião judaica a tornou religião errada. E Jesus não seguia essa quantidade de ritos, de informações que estavam dentro desta religião. Eram exigências absurdas. E para cada uma das coisas Jesus tinha um está escrito. E chamou muito a minha atenção para o seguinte, sob a direção dos mestres das sinagogas, os jovens eram instruídos nos inúmeros regulamentos que, como israelitas ortodoxos, se esperava que observassem. O que eram ortodoxos? Abre bem seu ouvido agora. O que significa esta palavra? Ortodoxos são os que cumprem fielmente os princípios judaicos, rejeitando renovações. Não poderia haver renovação nenhuma, eles acreditavam exatamente como estava ali, mas as tradições, né? As tradições junto com as situações da própria palavra. E para cada uma das reivindicações que ele não seguia, nosso querido Jesus, ele tinha um está escrito da palavra. E eu fiquei muito impressionada, né? Porque ele não aceitava a imposição dos rabis de sua época, mas ele os tratava com um respeito muito grande. Senhores, como eu aprendi ao ler esse capítulo 9 do Desejado de Todas as Nações. Como me enche o coração ver a maneira como Jesus lidava com as coisas que ele não concordava na religião. Que isso seja uma tremenda de uma lição para nós. Presta atenção nisso. Via Jesus que em seus cultos destituídos de fé não encontravam paz. Um culto onde não se encontra paz nele. Não é interessante isso? Não conheciam a liberdade de espírito que lhes adviria de servir a Deus em verdade. Jesus viera para ensinar a significação do culto a Deus. Agora presta atenção disso. E não podia sancionar a mistura de exigências humanas com os divinos preceitos. Muitas vezes a gente vê isso também, algumas invencionices no meio da nossa religião. Mas como que você age? O jeito que Jesus agiu, o Deus eterno, ninguém menos que o Deus eterno, Jesus era o Deus eterno, o jeito que ele agiu é uma repreensão para a nossa maneira de agir com isso também. Olha só, presta atenção nisso aqui. Não atacava os preceitos ou práticas dos doutos mestres, mas quando reprovavam por seus próprios hábitos simples, apresentava a palavra de Deus em justificação de sua conduta. Agora olha essa frase tem que abalar você. Por todos os meios brandos e submissos, procurava Jesus agradar aqueles com quem entrava em contato. E parecia conhecer as Escrituras do início ao fim. Quando falava com humildade. Porque se você sabe bastante a Bíblia e sabe onde tem alguém que está errando na maneira de expô-la ou de vivê-la, ou da maneira como vive a fé, se você é orgulhoso ao fazer isso, se você se mantém numa posição de superioridade, você já está pecando, tanto quanto a pessoa que você está reprovando.
Compreende isso? E Jesus tinha esse equilíbrio e me impressiona demais, demais. Olha, Jesus era maduro no julgamento e tinha lições de silêncio e de paciência. Ai, gente, isso é nobre demais. Jesus era maduro no julgamento e tinha lições de silêncio e de paciência. Sabia distinguir entre o verdadeiro e o falso. Eu peço muito isso a Deus, Senhor, me ajude a distinguir entre o verdadeiro e o falso. Sabia que os rabinos, nenhuma autoridade se podia encontrar nas escrituras para suas tradições. E percebiam que Jesus estava muito além deles. Estava lá, ele era o mestre dos mestres, né? Gente, eu acho tremendo. E os irmãos de Jesus, então, porque viam essa atitude em Jesus, o tinham como insolente. Falava, como é que pode você não aceitar o que a liderança está dizendo? E achavam também que ele era obstinado em não poder aceitar. O que é obstinação? Você tem que correr e olhar no dicionário o que é obstinação. Isso aqui me impressionou demais, demais da conta, sabe? E ele teve que aprender a dura lição do silêncio e da paciência no sofrimento. Os irmãos de Jesus tentavam tornar a vida dele muito difícil. E aqui neste capítulo 9 do Desejado de Todas as Nações, diz que os irmãos de Jesus eram filhos de José. Eram irmãos mais velhos do que ele. Maria não teve outros filhos. Você achou interessante isso? Guarda essa informação com você. Isso é muito importante você saber, olha. E os meninos, né, os irmãos de Jesus tomavam o lado dos rabinos e Jesus condenava esse tipo de posicionamento com atitude. Raramente ele brigava ou se incomodava, né? E o que os irmãos de Jesus não sabiam é que Jesus tinha provado da árvore da vida e o conhecimento eterno estava dentro dele. Ele tinha escolhido isso. Eu quero escolher isso na minha vida. Glória ao nome de Jesus. Mas Jesus não tinha um espírito exclusivista. Não pensava assim, eu vou ficar me escondendo num canto, nefelibatando, sozinho, como ermitão do deserto, e ali eu vou ficar me santificando. Não, ele se misturava no meio das pessoas, ele trabalhava em favor das pessoas simples. Olha, ele, em lugar de fechar-se numa cela de eremita, a fim de mostrar seu caráter celestial, trabalhava fervorosamente pela humanidade. Você não acha isso lindo? Imagina que coisa fantástica, trabalhava em favor da humanidade e incutia o princípio de não consistir a religião bíblica em mortificações corporais. Ensinava que a religião pura e incontaminada não se deve manifestar apenas em determinados tempos e ocasiões especiais. A verdadeira religião tem que fazer parte da vida diária, de todo o tempo. Isso é muito lindo, muito bonito. Ai, gente, eu quando eu fico lendo a respeito de Jesus, eu falo quão distante eu tô dele, mas eu quero ser assim. Eu desejo ser assim, né? Jesus trabalhava para aliviar todo o caso de sofrimento que via. E é neste capítulo que diz que Jesus pegava o prato dele de comida e dava para as pessoas. Diz que ele não podia ver alguém com fome ou alguém perto dele sofrendo. Diz que se alguém estivesse endemoniado, alguém sofrendo alguma coisa, Jesus corria para mitigar-lhe os sofrimentos, para tirar-lhe as dores, para dar comidinha. Gente, diz que ele dava o prato dele, de sua própria refeição para as pessoas. E isso desgostava os irmãos dele. Os irmãos dele ficavam com o coração mal por ciúme, porque a atitude de Jesus causava ciúme neles. E você sabe o que eles faziam? Olha como é que se manifestava o ciúme. Reprovavam Jesus, tornava a vida dele um inferno e ainda dizia, você tem que nos obedecer porque nós somos os mais velhos. Nossa! E Jesus tinha para com eles uma incansável bondade, uma constante serenidade. Nunca os tratava com desdém. Gente, eu acho isso maravilhoso, que espetacular. Nossa, nada aborrecia Jesus a não ser o pecado. Nada aborrecia Jesus a não ser o pecado. Não podia testemunhar uma ação injusta sem uma dor que lhe não era possível disfarçar. Ele via uma ação injusta, aquilo corroía o coração dele, né? Eu acho fantástico isso, né? E ele tinha uma abnegada integridade. Olha que coisa linda, paciência, bondade
e isso era classificado como covardia por seus irmãos. Quando ele era bondoso, não quero ir com vocês em lugares ruins, em lugar que não se deve ir. Quando ele dizia isso, não, eu não vou onde está errado ir, né? E citava os textos bíblicos pelo que ele estava decidindo fazer, os irmãos falavam, você é um covarde, falavam assim para ele. Puxa vida. Gente, eu fico impressionada. Se Jesus tivesse tido um só pensamento ruim enquanto estavam provocando, ele teria perdido a batalha. Imagina isso. Diz que raramente censurava qualquer mau procedimento dos irmãos, mas tinha uma palavra de Deus para lhe dirigir. Olha só, e quando diziam que ele era covarde, olha o que ele dizia: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o apartar-se do mal é inteligência. Olha que bonito, você sabia que Jesus era muito inteligente? Jesus era extremamente inteligente. Jesus era inteligente e animoso. Ele não era pessimista, viu? Era animoso. Gostavam de sua companhia e aceitavam-lhe as prontas sugestões. Mas impacientavam-se com seus escrúpulos e declaravam-no estrito e rígido. Achavam que ele era, sabe o quê? Fanático. Pode imaginar um negócio desse? Achavam que Jesus era o quê? Fanático. Aí perguntava assim, mas Jesus, por que você é assim tão singular, tão diferente? Por que é que você não está com a gente nas coisas que a gente faz? Aí ele dizia bem assim, ó, recrear-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei das tuas palavras. Ele dizia que a recriação dele era a palavra de Deus. Jesus nem contendia, não brigava pelos seus direitos. Muitas vezes, por ser voluntário e não se queixar, seu trabalho era tornado desnecessariamente penoso. Davam o pior para ele fazer, porque ele nunca reclamava. No entanto, não fracassava nem ficava desanimado. Vivia acima das dificuldades, como a luz da face de Deus. Ai, que glória, que coisa linda! Eu quero isso para mim. Não se vingava quando rudemente tratado, mas sofria com paciência o insulto. Gente, nós podemos ser assim, é isso aqui que Deus quer para nós. Essa é a vontade de Deus. Ele tinha cultos de manhã e à noite, todos os dias, né? Ele parecia muitas vezes como uma pessoa separada. Sua felicidade encontrava-se nas horas em que estava sós com Deus e a natureza. Sempre que lhe era concedido este privilégio, afastava-se do cenário de seus labores, iria para o campo a meditar nos verdes vales, a entreter comunhão com Deus na encosta da montanha ou entre as árvores da floresta. O alvorecer frequentemente o encontrava em qualquer lugar retirado, meditando, examinando as escrituras ou em oração. Destas horas quietas, voltava para casa a fim de retomar seus deveres e dar exemplo de paciente labor. Então ele saía para estar com Deus e voltava para atender todas as necessidades que tivesse precisando de sua ajuda. Gente, isso é lindo demais. E ele era extremamente cuidadoso com a própria mãe. Diz que ele tinha um cuidado tremendo com a mãe dele e buscava aliviar os sofrimentos de todos os homens que lhe vinham perto dele e até os animais. Gente, eu acho muito tremendo isso. E tem uma parte desse estudo de hoje que eu preciso ler para você de tão profundo, porque as palavras parecem pequenas se eu tentar traduzir. Você aceita que eu leia? Pega o parágrafo aí que começa assim, ó. Ensinava todos a se considerarem dotados de preciosos talentos. Acha esse parágrafo, achou? Isso aqui é precioso demais, você tem que ler isso aqui. Quando eu li isso aqui no dia de hoje eu estava lendo, e eu tomei um susto tão grande, falei, meu Deus, é isso aqui que a gente precisa. Vamos ler juntos? Achou? Vou ler com você, ó. Ensinava todos a se considerarem dotados de preciosos talentos, os quais, se devidamente empregados, lhe adquiririam riquezas eternas. Extirpava da vida toda vaidade, ensinando também que, pelo próprio exemplo, que cada momento de tempo se achava carregado de resultados eternos, que deve ser apreciado como um tesouro e empregado para os fins santos. O tempo para ele era um tesouro, né? Não considerava ninguém indigno, mas buscava aplicar a todos o remédio salvador. Ai, que lindo! Em qualquer companhia que se encontrasse, apresentava uma lição adequada ao tempo e às circunstâncias. Buscava inspirar a esperança nos mais ásperos e menos prometedores,
dando-lhe a certeza de que se poderiam tornar irrepreensivelmente inocentes, adquirindo o caráter que demonstraria serem eles filhos de Deus. Senhor, me ajude a ser portadora de uma mensagem assim, de dizer para cada pessoa: vocês podem se tornar irrepreensivelmente inocentes. Ai, que coisa linda! Encontrava frequentemente pessoas que viviam sob o poder de Satanás e não possuíam forças para romper as malhas. A estas pessoas desanimadas, enfermas, tentadas e caídas, Jesus costumava dirigir palavras de mais terna compaixão, palavras cuja necessidade eram sentidas e que podiam ser apreciadas. E Jesus sabia guardar segredos das coisas que lhe falavam. Olha que coisa linda! Gente, eu nunca imaginei um negócio desse. Olha, diz que Jesus não traía os segredos dos que lhe desafogassem as coisas duras de seu coração nos seus ouvidos. Eu acho isso maravilhoso, gente, que coisa linda. E ele aplicava em todos o poder curativo do amor. Gente, que coisa linda, que coisa tremenda. E vocês querem saber de uma? Apesar de viver assim, ele passou por toda a sua vida praticamente sozinho. Uma solidão constante ele tinha, porque não era compreendido. E ele pisou o lagar sozinho e não havia ninguém com ele. Carregou o tremendo peso da responsabilidade pela salvação dos homens. Sabia que a menos que houvesse decidida mudança nos princípios e desígnios da raça humana, todos estariam perdidos. Isso era o peso de seu coração e ninguém podia aliviar esta carga que ele tinha sobre ele. Quando eu leio uma coisa dessa, eu falo: Senhor, que vida Jesus teve. Ao olhar para aquelas pessoas que ele tanto amava, a mesma coisa ele faz hoje por mim e por você. Ao olhar por nós, a olhar em direção à nossa vida, o que ele enxerga? Ele alivia nossas dores, mas também quer nos levar pelos caminhos corretos. Queridos, vamos pedir os atributos de Jesus sobre nós? Você quer pedir isso junto comigo? Vou pedir agora com você. Santo Deus e amado Pai, mais uma vez tivemos a chance de estudar a Tua Palavra, de entender que Tu havias mostrado antes, Senhor Deus, para o profeta messiânico, não só as coisas que aconteceriam na vida de Jesus, mas também na nossa. E neste momento, Senhor, eu quero Te pedir que o Senhor se levante em favor desta pessoa que está ouvindo, nos desses atributos que estudamos hoje sobre Jesus, e que a graça e o poder dele, Senhor, seja visto, reconhecido em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.